Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na videoaula eu vou estar trazendo aqui um instrumento da Fluke, tá? É um multímetro e ele é um multímetro para área classificada, tá? Ele é um instrumento intrinsecamente seguro, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre as funções que ele tem aqui, tá legal? Então eu vou deixar ele ligado aqui enquanto que eu vou falando com vocês, tá? Então, esse é um multímetro digital, né, intrinsecamente seguro, que pode ser utilizada nas zonas 1 e 2 do grupo I e C, né, que é o gás, e nas zonas 21 e 22 do grupo I e C, que é pó. Então, por exemplo, se você quer trabalhar em ambientes com produtos petrolíferos, produtos químicos ou até farmacêuticos, né? Esse aqui é o equipamento ideal para você estar trabalhando, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó, aqui embaixo, ele está falando o que, ó? Que ele é IP67, tá? Então esse aparelho também é a prova d'água, poeiras e quedas. Então vocês podem ver aqui, ele tem uma proteção de borracha em volta. É um multímetro bem pesado, se você for fazer uma comparação com os multímetros normais, porque ele tem toda essa proteção, né? Mas ele é feito dessa maneira para que você possa trabalhar nessas condições. Então aqui, não sei se vocês sabiam, mas nós temos a NR37. Né? Eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês entenderem. A NR37 ela é segurança e saúde em plataforma de petróleo. Tá? Então ela foi criada no final de dezembro de 2018, se eu não me engano. E essa NR37 ela estabelece os requisitos mínimos de segurança, né? A saúde de condição, vivência do trabalhador a bordo e operações nas águas brasileiras, né? E o que acontece? A NR37 ela possui um conteúdo bastante detalhado, tá? E incluindo dentre ele, né, alguns requisitos sobre comissionamento, modificação, manutenção, reparo, sinalização de segurança, instalação elétrica, armazenamento de substâncias perigosas, análise de risco das instalações e de processos, sistemas de detecção e alarme de incêndio, de gases e etc. Né? E na NR37 tem alguns requisitos que ela está relacionado com equipamentos em instalações em carga, em instalações em atmosferas explosivas, tá? Então, conforme vocês podem ver aqui, ó, esse símbolo EX, que ele significa, né, desse intrinsecamente seguro. Vou estar explicando daqui a pouco um pouquinho mais a respeito disso, né? Então, aqui um exemplo, né? Lá tem uma parte da norma que ele fala mais ou menos assim, né? Equipamentos mecânicos, EX, né? Relacionados com procedimentos, especificações e ensaios, eles apresentam como abordagem básicas requisitos para a prevenção da ocorrência de fonte de ignição em área classificada. Então imagina assim, eu estou com esse multímetro aqui e eu vou medir alguma coisa lá que sei lá, ó, se o meu aparelho fechar um curto, alguma coisa, ele vai gerar uma faísca e isso pode ocasionar um grande problema, uma grande explosão, né? Podendo vir até ocorrer a morte. Então, em área sujeita à existência ou à formação de atmosfera explosivas ou misturas inflamáveis, né? A operadora da instalação, né, é responsável por implementar medidas específicas para controlar as fontes de ignição. Ou seja, se você está prestando o serviço, você está fazendo, você é o responsável. Então, se você não utilizar um multímetro adequado para essa área e vier a acontecer alguma explosão ou algo do tipo, você vai ser o responsável, tá? E aqui, como nós falamos, né, em áreas classificadas, os equipamentos devem
possuir a certificação de conformidade EX. E esse aparelho, ele tem essa conformidade, que você pode ver aqui o símbolo EX aqui, e aqui em cima também marca EX, né? Que ela é emitida por órgãos de certificação. E também dentro desses daí tem tipos de proteção, como EXI, né, que é segurança intrínseca, e EXE, que é uma segurança aumentada. E também tem o EXP, que é para lugares pressurizados. E o que acontece? As instalações elétricas, né, os equipamentos e os instrumentos elétricos fixos, móveis ou portáteis, né, equipamentos de comunicação, iluminação, ferramentas e similares utilizados em áreas classificadas, ele deve estar em conformidade, né, com a NR10 e a ABNT, né, NBR IEC 679, né? Então, o que acontece? Vamos lá, né? Com relação, né, à proteção contra a ocorrência de explosão, a NR10 ela requer que os equipamentos e sistemas elétricos destinados à instalação em atmosfera explosivas seja avaliado quanto à sua conformidade, né? Ou seja, então tem uma portaria do Inmetro lá que ela requer que os equipamentos elétricos instalados ou utilizados em áreas classificadas contendo gases inflamáveis ou poeiras combustíveis seja certificada com os tipos de proteção EX. Né? E como falei, esse multímetro aqui, ele atende a esses requisitos. Então, né, você fala assim, o que é um circuito intrinsecamente seguro? Né? É um tipo de proteção, né, empregada nos equipamentos que são utilizados nessas áreas perigosas. Né? Esse tipo de proteção é utilizado, por exemplo, em dispositivos de medição, que nesse caso aqui, o multímetro, e é protegido contra a explosão, né? E a limitação de corrente, voltagem do circuito, ele vai impedir o calor excessivo e a formação de faíscas que podem provocar essa ignição. Então eu vou mostrar aqui para vocês o multímetro. Eu vou retirar essa parte aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Olha só, então aqui atrás está falando, né? Que é proteção IP67, proteção contra poeira, proteção contra imersão. Em 1 metro, ele consegue resistir sem danificar até 30 minutos, tá? Aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, aqui, né, ele já te dá uma instrução lá atrás e fala assim, ó, não abra ou substitua as pilhas do multímetro na área classificada. Após cada medição de um circuito não intrinsecamente seguro, o multímetro deve ser desligado por no mínimo 3 minutos antes de adentrar novamente em uma área classificada, né? O multímetro deve estar totalmente encaixado e firmemente preso na capa protetora vermelha enquanto entra na área classificada, ou seja, essa proteção aqui ela não é só enfeite, tá? Você tem que utilizar isso daqui quando você entra numa área classificada, né? Então aqui ele me dá, por exemplo, aqui uma área não classificada, né? Então você tem aqui uma área não classificada. Você pode fazer medição até 1000 volts, menor ou igual a 1000 volts, e uma corrente até 10 amperes. Quando você já está trabalhando numa área classificada, né, que é a área EX, a sua tensão que você vai medir tem que ser menor ou maior do que 65 volts e a corrente tem que ser menor do que 5 amperes, tá? Então eu vou estar retirando aqui para vocês estarem vendo como que é essa parte aqui. Deixa eu retirar aqui para vocês verem. Peraí. Olha lá, então eu estou aqui com essa borracha, né, com essa proteção,
Aqui, como eu falei, tá o multímetro, tá? É um multímetro pesado, conforme eu falei, em relação aos outros, mas ele atende tranquilamente a essas áreas, tá? Então, eu vou voltar ele aqui para vocês verem novamente. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui a proteção do pezinho para ele ficar de pé, tá? Então aqui eu desligo o meu aparelho. Aqui, medição de tensão, tá? Se eu apertar, tá vendo que tem esse símbolo amarelo aqui? Se eu clicar aqui, ele vai fazer um filtro passa-baixa, tá? No caso, sei lá, se eu for medir uma onda que não é senoidal, uma onda que é retificada, como se fosse um caso de um inversor, ele vai conseguir medir para você, tá? Aqui nós temos medição de tensão contínua, medição de milivolts e temperatura. Se eu apertar aqui o amarelo, né, ele está dando open, que não tem um circuito sensor para medir. Aqui nós medimos resistência, né, e BIP. Se eu apertar aqui BIP, e se eu apertar o amarelo, ele mede capacitância. Aqui nós medimos diodo, teste de diodo. Aqui nós medimos corrente em miliampere, tanto tensão alternada, se eu quiser contínua, eu mudo para o amarelo, aqui está C, apertei para cá, ele muda para DC, e aqui eu uso para microampere. E aqui tá minhas ponteiras, né? Caso eu for medir tensão, resistência, teste de diodo, temperatura, eu vou usar aqui a minha ponteira, né? Se você ver aqui, ele é um equipamento categoria 3 para até 1000 volts e categoria 4 até 600 volts, tá? E aqui no caso, se eu for fazer a medição de corrente. Então, é um aparelho muito robusto, muito bom, né? Recomendo, né? Não ganho nada para falar sobre a Fluke, mas Fluke é um equipamento muito bom, muito robusto, que vale a pena. Se você tem dinheiro para investir no equipamento desse, desde que você necessite utilizar ele. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí a respeito desse multímetro. Comenta aí se você já tinha ouvido falar sobre equipamentos a ser utilizado em áreas classificadas, tá bom? Se você achou que esse conteúdo foi relevante, curte esse vídeo aí, comenta com nós e, se possível, se inscreva no nosso canal, que vocês vão estar recebendo vídeos de ótima qualidade aí para vocês, tá legal? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.